Antes de lermos o texto bíblico, eu quero perguntar o seguinte para vocês. Você conhece alguém teimoso? Você conhece alguém teimoso? Você tem alguma pessoa na tua família teimosa? Não mexe, não vai. Não quero causar divórcio aqui. Foi só uma pergunta. Você tem gente teimosa na tua casa? Você tem teimoso na tua família? Tu tem amigo teimoso? Tu tem empregado ou funcionário teimoso, colega de trabalho teimoso ou não? Pois é, a teimosia é um problema sério que está em todos os setores da vida. E eu quero falar hoje dessa teimosia com uma linguagem bíblica diferente, e até para que você entenda isso aqui, ok? A palavra de Deus, ela fala muito claro sobre essa teimosia. Eu quero falar hoje sobre essa teimosia, mas eu quero usar a palavra bíblica. A Bíblia não fala a palavra teimosia. Ela tem uma palavra chamada dura cerviz. Dura cerviz é a forma em que Deus usou para chamar o teimoso de teimoso. Porque na época dos tempos bíblicos, lá na época do povo judeu, de Israel, não existia a palavra teimoso. Existia a palavra, quando você queria chamar que aquela pessoa era teimosa, você falava, tu é de dura cerviz, hein? Tu é de dura cerviz. Ou seja, tu é teimoso na língua portuguesa de hoje, em outras palavras. E eu quero falar um pouco sobre esse camarada, esse homem ou mulher, que é de dura cerviz. Amém? Amém. Vamos falar um pouco aí? Posso entrar em cima depois? Amém? Então se segura na cadeira hoje, pessoal. Amém? Porque às vezes o teimoso pode ser você. E não a pessoa que você pensou agora quando eu fiz a pergunta. Ok? Vamos ver alguns versículos bíblicos para nós embasar bem isso aqui, para depois entrar na ferida da coisa. Bota para nós lá, o pessoal das mídias aí, né? Da sonoplastia, coloca para nós aí aquilo que eu mandei para vocês aí. Acharam aí? Só aguenta aí, pessoal. Vamos lá. Vamos ler Êxodo capítulo 32, versículo 7 até o 10. Então o Senhor disse a Moisés, desça. Moisés estava no monte buscando a tábua dos 10 mandamentos. Olha o que Deus falou com ele. Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu muito depressa e se desviaram daquilo que eu ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifício e disseram, ó Israel, esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés, tenho visto este povo, é um povo de dura cerviz, teimoso. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. O que Deus está falando aqui? Deus se indignou com o povo de Israel, e queria destruir. Pessoal, a Bíblia tem em torno de 32 vezes a palavra dura cerviz. Sabe quem é que fala dura cerviz nessas 32 vezes? Deus. Deus se queixando do povo dele. Deus se queixando da igreja. Deus se queixando do povo de Israel, usando a palavra dura cerviz o tempo todo. E aqui é uma queixa de Deus, porque Moisés estava buscando a tábua dos 10 mandamentos, enquanto o quê? O povo estava adorando com o bezerro de ouro lá e fazendo festa lá, o vale tudo. E aí Deus se indignou. Desça lá Moisés correndo, e tem um jeito nisso, senão eu vou destruir esse povo. Eu vou acabar com esse povo, vou te dar um povo novo, mas eu vou acabar com esse povo. Porque eu sou amor, mas também sou justiça. E um dos atributos de Deus, pessoal, é a ira. Sabia disso? Um dos atributos de Deus é a ira. Muitos falam assim, só falam do amor, mas Deus tem um atributo. A ira de Deus é um atributo de Deus. Tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E um dos atributos de Deus, que é os comunicáveis que nós entendemos, que nós sabemos, é o quê? A ira, o amor. E os incomunicáveis é aquilo que nós não entendemos, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ou seja, Deus é todo poderoso, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Deus conhece o pensamento de todos. Isso são atributos que são incomunicáveis, ou seja, que nós não entendemos. Mas os comunicáveis, como a ira de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, são atributos comunicáveis que Ele comunica ao homem. Deus não é só amor, porque se Ele fosse só amor, seria errado. Ele é amor, mas também é justiça, Ele também é ira, Ele também é julgamento, tem todos os atributos em cima disso aí. Ok? Vamos lá. E aqui tem uma passagem que Deus faz isso. Passa o próximo ali. Segundo Crônicas 30, versículo 7 e 8. Não sejam como os vossos pais e vossos irmãos
que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação como vedes. Não endureceis agora a vossa cerviz, como fizeram os vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira não se desvie, venha se desviar de vós. De novo, Deus indignado, falando da ira dele contra o povo. E ele fala o quê? Povo de dura serviço. Povo que de novo se desviou. Pode passar o outro aí. Provérbios 29:1 diz: o homem que ao ser muitas vezes repreendido endurece a serviço, será destruído de repente sem que haja cura. Sabe o que o Salomão está falando aqui, e é o autor do livro de Provérbios? Que toda pessoa de dura serviço não gosta de ser repreendida, não gosta de ser chamada a atenção, e por causa disso ela vai ser destruída. Sabe por quê? Porque ela não gosta de ouvir conselho dos outros, não gosta de ouvir quando está errado. Ela sempre arruma ajuda, para cada erro ela tem uma desculpa, e nunca é ela o culpado, é sempre os outros. Então, aqui, dura serviço também. Provérbios, Salomão chama esse tipo de pessoa que não gosta de ser repreendida, não gosta de ser corrigida, de pessoa de dura serviço. Passa adiante lá. Atos capítulo 7, versículo 51 diz assim: Estevão disse: povo rebelde, de dura serviço, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos antepassados, está falando lá do povo de Israel, que sempre resistiram ao Espírito Santo. Estevão, um dos discípulos do Senhor, que foi um diácono, foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, e que foi apedrejado. O que ele falou ali? Vocês são de dura serviço. Vocês são que nem o povo de Israel, que Deus teve que repreender 23 vezes, por causa do quê? Que era um povo teimoso, um povo que não ouvia a Deus, um povo que fazia as coisas do seu jeito. Vocês vivem resistindo ao Espírito Santo. Tem mais aí? Desse aqui? Passa aí, vamos lá. Não, passa para trás. Passa para trás. Para trás. Isso, deixa aí por enquanto. Agora vamos lá. Muitas vezes que eu li na Bíblia, percebi que, como eu falei para vocês, que Deus, de diversas formas, ele se demonstrava irado contra algumas atitudes do povo. Só que não é uma ira que nem a nossa, pessoal, que é uma ira boba, uma ira muitas vezes que tem consequências, mas é uma ira porque é um Deus de justiça. E toda justiça de Deus, quando ela é ferida, causa a ira de Deus. E por isso que Deus, por isso que a Bíblia fala, que não vos enganeis, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não nos enganeis que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, ele vai colher. Sabe o que o versículo está falando? Que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, ei, você está errado, se corrija, senão você vai colher o que está plantando. Eu te perdoo, mas você vai colher o que está plantando. Não se engane, porque eu te perdoo por causa do meu amor, mas você colhe a justiça por causa da minha justiça. Um camarada, uma vez, ele cometeu um crime e ficou ali uns 5, 6 anos sem ser punido. Aí, de repente, veio um delegado e levou ele preso. E ele tinha se convertido. Ele falou: mas pastor, Deus não me perdoou? Perdoou. E como é que eu estou sendo preso agora? Porque Deus, no seu amor e misericórdia, te perdoou. Mas a consequência de colher o que você plantou nunca vai deixar de acontecer. Porque senão a justiça de Deus seria falha. Você está entendendo? Por isso que não se engane, que tudo que você planta você vai colher, mesmo que você tenha o perdão de Deus. Por isso que você tem que cuidar com a tua semente, porque a semente vai gerar consequência do teu erro depois, Então eu passei a questionar Deus, sobre essa questão que ele usa tantas vezes, a palavra de dura serviço. E eu fui para o dicionário hebraico, a língua natural da Bíblia, o dicionário grego, mas o dicionário hebraico fala mais vezes a palavra dura serviço. E a palavra dura serviço se chama caché, que significa no hebraico povo obstinado, povo teimoso. Que significa, peguei outros significados, povo resistente, povo rebelde, povo irredutível, que não se deixa se agir, de coração duro, que quer fazer as coisas do seu jeito, que não obedece, ou que obedece em parte, que não se encurva, que é orgulhoso, que não se humilha, que é resistente às correções. Isso é o significado de dura serviço. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez muitas coisas que não acontecem em nossas vidas hoje, não acontecem na tua vida, na nossa vida, de maneira geral,
é produto da nossa dura serviço. E Deus, o que ele faz? Ele fala assim: ei, enquanto você não parar com essa tua dura serviço, eu não vou dar o que você quer, porque senão eu vou te estragar ainda mais. Eu vou fazer de você uma criança mimada. Então, quando nós temos essa dura serviço de ser obstinado, teimoso, resistente, difícil de lidar, vive batendo de frente com os outros, vive arrumando encrenca com os outros, sabe? Vive orgulhoso para pedir perdão, é orgulhoso para perdoar. Não se deixa corrigir, sempre, sabe, quando você vai corrigir, ele coloca a culpa, ele transfere a culpa dele para você. Eu sei, eu não estou falando dos meus pecados, estou falando dos teus pecados. Não, mas eu pequei por causa de você. Ele nunca assume o seu erro, ele sempre tem uma desculpa para cada erro que faz. Isso é dura serviço que a Bíblia fala. Então esse tipo de pessoa não consegue ter acesso à plenitude de Deus. Por quê? Porque ele é de dura serviço. E a palavra, só no Velho Testamento, fala 23 vezes a palavra dura serviço. Só no Velho Testamento. E veja bem, presta atenção aqui em mim, não converse agora. No dicionário Aurélio, da língua portuguesa, que é um dos dicionários mais antigos que existe, ele fala que a palavra dura serviço, sabe o que significa? Cavalo de pescoço duro. Bota para nós o cavalo ali. Olha aí, para aí. O que é cavalo de pescoço duro, pastor? São geralmente os cavalos usados em rodeio. São aqueles cavalos que corcoveiam e que ninguém consegue domar ele. Ninguém. Esses cavalos que ninguém consegue domar eles são usados em rodeios, para apresentação. Por quê? Porque ninguém consegue domar eles. Você puxa para a direita o freio, ele vai para a esquerda. Você quer parar, ele continua andando. Ele não obedece o freio do cavalo. Por quê? Porque é um cavalo de pescoço duro, ou seja, o pescoço dele não permite que ele obedeça o dono. Ele estava nos dizendo. Então, a palavra dura serviço, no nosso dicionário, significa cavalo de pescoço duro. Vou traduzir para o português mais bonito: crente de pescoço duro. Pessoa de pescoço duro. Que você está direcionando ela para a direita, ela insiste em ir para a esquerda. Ou vice-versa. E, pessoal, quando Deus chamou o seu povo na Bíblia de dura serviço, Ele estava dizendo em outras palavras para o povo: ei, vocês são resistentes. E não me deixam, vocês são resistentes, que não se deixaram dissuadir, vocês não se deixam convencer, vocês são teimosos, vocês são irredutíveis, e você não permite que eu consiga falar ao coração de vocês. Né? Ou seja, vocês ainda têm mentalidade de escravos, mesmo sendo livres. Vocês, tudo que eu falo, vocês se colocam em oposição. Vocês não aceitam sair dessa escravidão. Eu chamei vocês para serem embaixadores, sacerdotes reais, e vocês ainda têm comportamento de escravos, mesmo depois que eu libertei vocês do Egito. Então, era um povo que não aceitava viver em conformidade aos planos de Deus. Por quê? Porque a mentalidade ainda era uma mentalidade de escravo e de pescoço duro, de dura serviço, de teimosia. Pessoas assim sempre pagam um alto preço por não obedecerem e por não seguirem os planos de Deus. Às vezes Deus está falando: faça isso, faça aquilo. E a pessoa ela dá um jeitinho brasileiro de insistir com aquilo. Deixa eu falar algo para você aqui. Às vezes, você está orando por algo muito importante na tua vida. Grava o que eu vou falar. Às vezes você está orando por algo muito importante na tua vida. Algo que você está esperando há muito tempo. Mas deixa eu dar uma notícia: talvez nunca vai acontecer isso que está orando. Talvez Deus decidiu dizer não para você e não vai mudar isso, não. Talvez você está pedindo algo para Deus tão forte na tua vida que faz anos que isso não acontece, faz anos que você está orando e Deus está dizendo não para você faz tempo. Ele está dizendo para você: minha graça te bate, eu não vou te dar o que você quer. Porque se eu te der o que você quer, você vai sair dos meus planos, vai sair do propósito que eu tenho com a tua vida. Então, o que eu quero dizer para você, pessoal? Que às vezes nós estamos insistindo com não, com sim de Deus, e Deus está falando: ei, para de insistir com algo que eu já disse não para ti. Aí quando o diabo percebe que teu coração está ansioso, insistente com Deus, e Deus mesmo dizendo não, você continua insistindo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e oferece aquilo para você e faz você pensar que é Deus que resolveu responder a tua oração, quando Deus continua dizendo não.
isso você tem que vigiar. Porque nem toda resposta de oração vem de Deus. Às vezes vem da tua ansiedade, e o diabo escuta a tua ansiedade, mas você não escuta o não de Deus. O apóstolo Paulo, né, um homem que é um exemplo, ele tinha um espinho na carne. E ele orava todo santo dia para Deus tirar esse espinho na carne. Espinho na carne é uma situação que ele tinha lá difícil. Ele orava todo dia, e sabe que um dia Deus resolveu responder. Ele falou: eu não vou tirar esse espinho da tua carne, mesmo você sendo um dos principais apóstolos de todas as gerações que vão vir. Eu não vou tirar isso de você. A minha graça te basta. Viva com o meu não. Então, queridos, às vezes você vai ter que viver com o não de Deus a vida inteira. Mesmo que isso que você queira seja importante demais para você. Mesmo que você esteja esperando, eu não estou desanimando você, eu estou sendo realista com você. Porque às vezes a gente olha para Deus e a gente está esperando o sim de Deus o tempo todo. Mas o não de Deus também é a resposta de Deus. Só que nós temos que cuidar para que na hora que nós vamos buscar a resposta de Deus, nós não venhamos entender, não vamos ignorar o não de Deus e continuar insistindo a ponto do diabo ouvir nossa oração e dar um sim falso, fazendo-nos pensar que era Deus que está respondendo, não é Deus coisa nenhuma. E aí já é tarde. Então, quando Deus chamou o seu povo de no serviço, porque tinha toda uma situação, né, pessoal? Então, muitas pessoas têm dificuldade em receber a palavra, por exemplo, sobre casamento, tem dificuldade em receber palavra sobre, por exemplo, finanças, sobre fofoca, libertação, maledicência e outras situações mais. Por quê? Porque aperta no calcanhar. Porque mexe com a sua dura serviço, porque mexe com a sua teimosia, porque traz para fora o seu lado negativo, mostra que realmente ela está com defeito. E geralmente a pessoa de dura serviço, ela nunca olha para dentro dela, ela sempre olha para as pessoas à volta, e sempre as pessoas à volta estão erradas, nunca é ela. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus fala claramente, quando endurecemos o nosso coração para a palavra, para aquilo que Deus tem na nossa vida, nós resistimos ao Espírito Santo. E quando nós resistimos ao Espírito Santo se afasta de nós. Quer ver? Coloca lá em Hebreus 3, bota lá para baixo aí. Mais para baixo. Terminou aí? Vem aí. Hebreus 3, 7. Levanta mais para cima. Devagarinho. Isso. Vai acabar. Vai começar. Vai lá. Aí, vai mais. Vai mais. Só um pouquinho aqui. Antes de eu entrar nesse versículo, olha o que o grande filósofo Mário Sérgio Cortella fala sobre pessoas com dura serviço. O filósofo Mário Sérgio Cortella ele fala assim: os homens de dura serviço se dividem em 4 categorias: os teimosos, os orgulhosos, os rebeldes e os críticos de plantão. Isso é um homem de dura serviço. Ele é o quê? Teimoso. Ele é orgulhoso, porque não muda de opinião. Ele é rebelde, porque está sempre do contra. E ele é o quê? Crítico de plantão. Para tudo ele tem um defeito, mas nunca apresenta uma solução. Isso é uma pessoa teimosa, dura serviço. Você está entendendo? Pessoal, só que tudo isso tem consequências sérias. Primeiro, termina nos afastando do Espírito Santo. Termina nos distanciando do Espírito Santo. E eu quero falar aqui rapidamente com vocês quais são os tipos de dura serviço que as pessoas podem ter na sua casa, na sua vida, e quais são as consequências disso, e quero também trazer a solução para nós encerrarmos e ir embora para casa. Primeira situação que muitas vezes a pessoa tem dura serviço, ou ela pode estar tendo dura serviço, e por isso o diabo tem negado na vida dela. Ela pode estar tendo dura serviço, por exemplo, na família. Ela pode ser um homem ou uma mulher teimoso na família. Ou seja, quantas vezes a tua esposa falou para você: não vai, não faça, não feche negócio, não faça isso, não faça aquilo, e você de dura serviço foi lá e fez, e quebrou a cara. Você está entendendo? Quantas vezes você diz que ia fazer e pronto, terminou fazendo e quebrou a cara? Por quê? Porque você não ouviu o teu cônjuge, não ouviu o teu parceiro, não ouviu o teu parceiro. Você está entendendo? E no casamento, quantas pessoas no casamento, por ser de dura serviço, não cedem? Querem sempre que a última palavra seja dela.
Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Ou seja, nunca dá oportunidade para o parceiro se expressar. Nunca dá oportunidade para o parceiro se expressar. Sempre anula o parceiro. Sempre anula a opinião do parceiro. Sempre a opinião final tem que ser dele ou dela. Então, esse tipo de coisa, né, não muda. Ou seja, a pessoa não muda. E por não mudar, por ser de dura serviço, ela termina sufocando o relacionamento conjugal. Porque ela quer ter razão o tempo todo. É teimosa com aquilo que ela bota na cabeça. Então, por isso nós temos que olhar. Será que o culpado do meu casamento está desse jeito porque eu sou de dura serviço? Tem que ser do meu jeito o tempo todo e eu nunca cedo a vez, eu nunca consigo me colocar no lugar do meu parceiro para entender como ele pensa e por que ele pensa desse jeito? Segunda coisa que você pode estar sendo de dura serviço no teu emprego, na tua empresa. Dura serviço. Você pode ser a pedra no sapato do teu chefe, meu irmão. O chefe que deu emprego para você, o chefe que está torcendo para não botar você para a rua, e você está lá sendo aquele camarada teimoso, né? Batendo de frente, retrucando, reclamando da empresa o tempo todo, falando mal da empresa o tempo todo, dando mau testemunho do Senhor Jesus lá dentro, mau testemunho. Você pode estar sendo de dura serviço dentro da tua empresa. E pior, dando mau testemunho no nome de Jesus. Porque quando um crente começa a reclamar do chefe, reclamar de todo mundo dentro da empresa, sendo crente, perde as contas, meu irmão. Você não vai mudar a cultura de uma empresa se você ficar reclamando. Quem muda a cultura da empresa são os donos da empresa, porque eles que direcionam a cultura. Você está entendendo? Então, o que acontece? Nós podemos estar sendo aquela pedra no sapato do nosso chefe, do nosso gerente, que está dando chances e mais chances para não botar a pessoa para a rua, mas a pessoa está brincando com a sorte dela. Você está entendendo? Porque é dura serviço. Quer ver outra coisa que a pessoa pode ser dura serviço? Ela pode ser de dura serviço com seus pais. Ou seja, filhos que não obedecem os pais, filhos que respondem o tempo todo para o pai, filho que não quer ouvir os conselhos dos pais que já erraram naquela área várias vezes, e que querem quebrar a cara sozinho para aprender sozinho, e que não tinha necessidade de quebrar a cara se ouvisse os pais. Você está entendendo? Eu nunca vi, até onde eu sei, a minha filha quebrando a cara nos conselhos que eu dei. Não porque eu sou conselheiro bom, não, ou porque eu sou pastor. Porque eu quebrei a cara primeiro. E por eu ter quebrado a cara, eu falo, esse caminho que tu quer ir, eu já fui e quebrei a cara. Te aconselho não vai. Essa trilha que tu quer fazer, eu já quebrei a cara, te aconselho não vai. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou um conselheiro bom, não. É porque eu já quebrei a cara e digo para ela, não tenta fazer o que eu já quebrei a cara. Eu queria ter com a tua idade a cabeça que eu tenho hoje. Então me ouça. E quando ela me ouve, não é que o Senhor tem verdade mesmo? Não tem verdade? Até quando ela foi namorar, né? Ela tinha dedo ruim para escolher namorado. Né? Pensa, né? Tem mulher. E tem mulher que tem dedo ruim para escolher homem. Vamos ser francos. E vice-versa. Só escolhe tranqueira. Só escolhe tranqueira. Aí, quando ela começou naquela fase de namoro, eu olhava assim, Parece aquele coronel antigo que esse cara escolheu namorada, mas eu não escolhi, eu dizia, não presta. É mala sem alça. Vai te dar trabalho. Mas por quê? Porque eu já passei por isso. Né? Já tive nessa estrada. Não faça isso, eu já fui malandro também. Já fui mala sem alça também. Já fui homem correto também quando eu fiquei mais velho. Então, esse tipo de homem já conhece esse cara. Esse é vagabundo. Se você casar com ele, você vai pedir esmola para dois. Ah, mas aquele que o senhor acha que é bom e não ama. Pois é, mas amor não enche barriga. E não paga a conta no final do mês. Quer apanhar todo dia do teu marido? Quer apanhar na cara todo dia do teu marido? Quer ser traída todo dia pelo teu marido?
Porque você não tratada todo dia para o teu marido? Não, então escolha a pessoa certa. Não é só o amor que escolhe. O amor é uma das principais qualidades. Mas junto tem que balizar outras coisas também. E ela casou hoje com um excelente genro abençoado. Um homem trabalhador que cuida muito bem dela e protege muito ela. E que me dá orgulho. Eu cheguei, esse cara é bom. Mas eu não gosto dele. Aprende a gostar que é bom. Vai te dar certo. E ela aprendeu a gostar. Hoje vai falar mal dele. Então, hoje o camarada é o amor da vida dela. Claro que eu jamais diria, eu não sou aqueles caras que antigamente que eram obrigados a casar, né? Mas eu aconselhava, diferente, né? Ó, esse cara não vai dar certo. E eu até falo, tu tem dedo ruim, então só escolhe coisa ruim para namorar. Tomara que não case com essas coisas ruins, para não dar dor de cabeça para mim, e eu tenho que sustentar você e o genro ainda. Muitos pais fazem. Deu certo, irmão, graças a Deus. Por quê? Porque ela o quê? Ela não foi de dura serviço quando foi ouvir o conselho de experiência do pai dela, da mãe dela. Não quebre a cara daquilo que teus pais já quebraram. A roda já foi inventada, desde que estava jovem. Outra coisa também que eu acho importante disso tudo. Tem gente que é dura serviço com a palavra de Deus. Deus está falando, meu filho, não faça, que é pecado, vai ter consequências. Meu filho vai destruir a tua vida. Meu filho, eu não estou nesse negócio. Meu filho, não te autorizei. Meu filho, olha o que diz minha palavra sobre isso antes de você fazer. E o camarada que ele faz, quebra os princípios de Deus, depois fica, pastor, o que eu faço? Olha, por mim, eu até posso orar com educação, mas você quer, enquanto você continuar quebrando os princípios da palavra de Deus, porque for de dura serviço com aquilo que Deus diz que não é, aquilo que é errado, né? Aquilo que você alivia o pecado, aquilo que você passa panos mornos em cima do pecado, em cima do erro, Deus não vai dar o seu embaixo, meu irmão. Então, às vezes, nós temos dura serviço com pecado. Hoje, por exemplo, a verdade é relativizada. Aquilo que é certo para você pode ser errado para mim, e o que é errado para mim pode ser certo para você. Isso é lorota de Satanás. Porque a Bíblia diz que é errado de qualquer jeito, ponto. Não existe relatividade na Bíblia, pessoal. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que não é pecado, não é pecado, ponto. Só que nós queremos o quê? Nós queremos dar nomes bonitos para o nosso pecado. Nós queremos usar justificativas bíblicas para o nosso pecado. E Deus não abençoa. Por quê? Porque por nossa dura serviço com relação à palavra dele. Você pode estar também sendo dura serviço, sabe aonde? Na igreja de Jesus. O pastor fala para você que é líder, você que é obreiro, ou você que quer ser o futuro líder, obreiro, fala assim: não faça isso. Assim, senhor pastor. O pastor vira as fotos, você vai lá e faz. Exatamente como era para ter feito. O pastor disse: não faça isso, porque senão vai causar tumulto e divisão na igreja e vai causar críticas na igreja. E você vai lá e faz exatamente ao contrário do que o pastor falou. O pastor disse: faça desse jeito, porque foi desse jeito que Deus me deu a visão. Aí você vai lá e está fazendo do teu jeito, fora totalmente da visão. Ou obedece pela metade, ou ignora, né? Ou resiste à voz do seu pastor, à voz do seu líder. Deus abençoa um obreiro assim? Sim ou não? Não. Deus abençoa um líder assim? Não. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é de dura serviço contra a voz daqueles que Deus colocou como líder espiritual sobre a vida dele. Ele quer sempre colocar o jeitinho dele. Ele acha que sempre daquele jeitinho é sempre melhor. Você está entendendo? Ah, mas pastor, o homem é tudo errado, não sei o que. Não, eu concordo com você, tem muito homem safado, tem muito pastor falcatrua. Tem. Como em todas as profissões tem o bom e o mal. Mas você que é espiritual, tem que ter o discernimento para ouvir quem é espiritual também. E quem não é falcatrua. Não colocar tudo no nível só. Você está entendendo? Isso você tem que ter o discernimento. Porque senão você sempre vai estar na desobediência dos seus líderes. Porque você achar que todo mundo é igual, e aí o que acontece? Você sempre vai fazer coisa errada. Quer ver outra coisa que a pessoa pode ser dura serviço, pessoal? Com o propósito que Deus tem com a vida dela. Com o propósito que Deus tem com a vida dela. Irmão, deixa eu falar algo para você. Deus chamou você para algo.
E você pode dar a volta no mundo inteiro. Se você não cumprir o teu propósito, você vai andar em círculo a vida inteira. Então está na hora de você parar e perguntar a si mesmo: Senhor, por que eu estou nessa terra? Qual o motivo que eu nasci? Por que o Senhor quer da minha vida? Porque senão eu vou ficar andando em círculo a vida inteira. Então às vezes Deus quer a pessoa numa situação, pessoal, e ela é teimosa, ela continua insistindo em algo que Deus não chamou ela para fazer. Ela continua insistindo com situações que Deus não chamou ela. Quantas faculdades a pessoa fez e abandonou no meio do caminho? Por quê? Porque quando é Deus que coloca o propósito, a pessoa não desanima. Você está entendendo? Quantas pessoas você que não é casado, você namorou e não deu certo? Ou até casou e não deu certo? Por quê? Porque quando é de Deus, o propósito segue em frente. Só ir ajustando. Quantas pessoas na igreja dão errado nos dons? Por quê? Porque eu não dou errado. Insiste porque o dom do outro é sempre mais bonito do que o nosso dom. Deixa eu falar para você: se Deus te chamou para cuidar de estacionamento, seja o melhor guardador de carro dessa igreja. Agora, se Deus não te chamou para estar aqui em cima pregando, por exemplo, não insista. Porque você está fora do teu propósito. É no teu propósito que você vai fluir, é no teu propósito que Deus vai te exaltar, é no teu propósito que Deus vai abrir portas, outras portas da tua vida. Mas você tem que estar no centro do propósito dele e não no centro da tua vaidade pessoal. Então, pessoal, o dura serviço, ele é resistente. O dura serviço é uma pessoa teimosa, critica o tempo todo, quer estar sempre certo o tempo todo, quer fazer as coisas do seu jeito, quer bater de frente, não aceita ser chamado a atenção nem pelo próprio Deus, quer insistir em coisas que Deus não chamou ele para fazer, quer insistir com coisas que Deus já disse não para ele. A pessoa de dura serviço, ela tem 4 características. Primeira, ela não se dobra. Ela não se dobra. Porque ela é orgulhosa. Segundo, ela não se deixa conduzir de jeito nenhum. É que nem cavalo. Você puxa o freio para um lado e quer ir para o outro. Ela não se deixa conduzir. Ela quer se conduzir sozinha. E quem anda sozinho busca os seus próprios interesses. Terceiro, ela não aceita a correção, por mais errado que ela saiba que ela está. Ela não aceita. Quarto, ela quer fazer sempre do jeito dela. Porque só do jeito dela está certo. Dos outros está sempre errado. Agora existe uma solução para nós finalizar aqui. Existe uma solução. Qual é a solução, pastor, para a pessoa que tem dura serviço? Coloca para baixo aí. Não, vai. Para baixo, para cá. Isso. Aqui. Não, vai. Mais para baixo. Vamos lá. Vai mexendo nesse negócio aí. Parou aí? Hã? Trancou tudo aí? Então abra aí, vamos por aqui. Abra 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá. Se você achar na tela, coloca na tela para nós também. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá. Quem tem aí? Acharam? Coloca na tela. E vamos finalizar com isso aqui. Essa palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Acharam aí? Tá lá. Qual é o conselho para a pessoa de dura serviço para nós finalizar e ir embora para cá? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que diz que é crente, que diz que é de mim, se humilhar, orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, vai ouvir a oração da pessoa, perdoarei os seus erros, os seus pecados e curarei a sua terra, a sua vida, aquilo que está errado na sua vida. Então qual é a receita, pessoal? Receita é você o quê? Se humilhar. É você reconhecer que você não é autossuficiente, que você não é dono da verdade o tempo todo, que você tem um parceiro, uma parceira que Deus te deu, que não é para você ser o mandante o tempo todo, mas que você ouvir essa pessoa, porque ela necessita de ser ouvida também, e ela não está do teu lado simplesmente para ser um robô, mas ela está do teu lado porque a opinião dela também tem que ter valor. É você se humilhar dentro da tua igreja e entender que a tua igreja tem pastor, gente. E parar de fazer as coisas do teu jeito. Tem líder.
É você entender que na tua empresa tem alguém que sabe um pouco mais de você, que chegou lá primeiro que você, talvez, que é o teu chefe, o teu gerente. Que tem que ser respeitado, porque para ele chegar onde chegou, ele teve que ralar também. Deixa lá. Você está entendendo isso da coisa? Você tem que entender, pessoal, claramente, que teus filhos, que você que é filho, que você, nem tudo Deus quer que você aprenda por conta própria. Deus quer te poupar de muita coisa. Então aprenda com erros do teu pai também e com os acertos dele. Porque Deus quer te poupar de muita coisa ruim. Então aprenda com quem já ralou, com quem já quebrou a cara. Você está entendendo? O que Deus quer te mostrar essa noite aqui, que Ele quer o quê? Ele quer que você pare de ser de dura serviço com a tua vida espiritual. Dê uma atenção maior para a tua vida espiritual. Cuide mais da tua vida espiritual. Tenha mais zelo para a tua vida espiritual. Pare de empurrar com a barriga a tua vida espiritual. É o que Deus está falando. E aí vem a pergunta: como é que eu faço para sair disso? Está aqui, se humilhar, orar, pedir perdão. Senhor, me perdoe pelas vezes que eu tenho sido de dura serviço na minha empresa. Senhor, me perdoe pelas vezes que eu tenho sido de dura serviço na minha família, com a minha esposa, com meu marido, Senhor. Que a coitada muitas vezes sofre por causa de mim, por causa da minha firmeza de opinião, da minha dureza de opinião. Perdoe, Senhor, por muitas vezes não entender o meu pastor e tentar debater com ele, bater de frente com ele e até criticar ele pelas costas. Meus líderes também, a minha igreja, por não entender aonde Deus quer levar tudo isso. Me perdoe pela minha dura serviço. Me perdoe pela dura serviço, Senhor. Um propósito de vida que o Senhor tem para a minha vida, eu estou ignorando e estou tentando andar sozinho nessa vida sem saber o que o Senhor quer comigo. Me perdoa, Senhor, por favor. Me perdoa, zera a conta, Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero ser uma pessoa de dura serviço, uma pessoa teimosa que só quebra a cara. Porque você chega numa idade que você olha para trás e quebrou a cara a vida inteira pela teimosia pela tua teimosia. E você sabe que não tem muito tempo pela frente para continuar sendo teimoso. Estou na hora de se consertar, porque a vida é curta. A vida é curta para você continuar sendo teimoso e errando e quebrando a cara. E sendo rejeitado pelas pessoas por causa da tua teimosia, afastando pessoas por causa da tua teimosia, destruindo casamentos por causa da tua teimosia, perdendo empregos por causa da tua teimosia, estressando líderes da tua igreja por causa da tua teimosia. Está na hora de você falar o seguinte: Senhor, perdoa a minha teimosia, porque às vezes eu resisto até os nãos que o Senhor me diz, eu vou buscar o sim em outras partes. Talvez você esteja insistindo com algo que Deus já disse não e acabou. Não tem mais volta. E você está buscando o sim em outros lugares que não sejam Deus. Deus me disse não, mas vou buscar sim em algum lugar, nem que seja no inferno. É o que muita gente faz. E quebra a cara. Então, na hora de buscar o genuíno arrependimento, avaliarmos a nós mesmos sobre onde nós estamos errados. Porque a dura serviço é motivo de o quê? Não só de teimosia, mas de orgulho. De orgulho. De ego. De achar que da autossuficiência, eu sei melhor do que o outro, eu sou mais do que o outro. E não é assim. Amém? Amém. Eu quero orar para vocês. Coloque de terra.